estreou na Netflix o anime Ilha da Caveira, canônica do universo de monstros da Legendary. Será que é bom? Godzilla tá no anime? Teve um maior lutaço de monstros no final. Então vem comigo, vamos conversar se vale ou não vale a pena e o que isso agrega no universo do Monstroverso. Vamos lá. Renestra Peter aqui. Galera, Monsterverse tá voltando com tudo. A gente achou que ia terminar no último filme, mas não, tá voltando na voadora. E dentre todas as coisas que foram anunciadas agora, nesses últimos dias aí, a primeira delas foi um anime, que já tá no Netflix, que é a animação Ilha da Caveira. Eu trouxe pra vocês dizendo que ia estrear tal, e já estreou, eu fui lá assistir. E eu digo que foi pra vocês um misto de sentimentos. Eu vou compartilhar tudo isso com vocês sem spoiler, fica tranquilo, assim que vocês mandarem aquela frequência alfa no botão do like, se inscreve que vai ajudar pra caramba. A gente sempre vai trabalhar em cima do Monstroverso, porque é bom demais. Bom, é importante dizer que, mesmo que essa animação tenha sido apresentada como um anime, ok? Ela não parece nem um pouquinho com a animação japonesa. Porque a animação japonesa tem as características que a gente percebe, né? Na verdade, o traço dela tá muito parecido com um desenho de ação dos anos 90. O que por si só não é ruim. Eu realmente adorava desenho de ação da década dos anos 90. Então assim, eu não tô dizendo que a animação tá feia, só não tá parecendo com anime de fato, sabe? Você olha, caramba, é um anime, parece realmente aqueles desenhos tipo Spider-Man, X-Men dos anos 90, você lembra disso? A primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que, mesmo que a aventura inteira se passe na Ilha da Caveira, esse desenho não é sobre o Kong, King Kong. E eu tô dizendo isso porque, enquanto eu tava lá assistindo o anime, né? Eu realmente pensava que a história do Kong seria mais explorada, estaria ali mais presente, né? E ela até que foi explorada num episódio só, num único episódio. Teve só um mísero episódio focado no Kong, o restante tratou o Kong quase como parte do cenário, né? Isso realmente deu um banho de água fria. Mas depois que eu terminei de assistir, eu percebi que na verdade esse anime seguiu a fórmula do Monstroverso, né? Isso vai ficar claro, inclusive, à medida em que vocês vão me ouvindo aqui agora nesse vídeo. Bom, os protagonistas desse anime são dois garotos chamados Charlie e Mike e uma menina chamada Anne, que mora na Ilha da Caveira. A forma como eles foram parar lá na ilha foi completamente genérica, típico de filme de resgate, com a diferença de que eles acabaram indo parar numa ilha cheia de monstros. Galera, a química entre os protagonistas, o relacionamento entre os dois, perdão da palavra aí, é terrível, horrível. O Mike e o Charlie são muito chatos. O Mike trata o Charlie quase como se fosse Naruto e Sasuke, sabe? Muito grudento os dois. Ele se preocupa mais com o amigo dele do que o próprio pai, que sim, também tá no anime, o pai dele também tá no anime. Só que o tempo todo a gente vê o pai dele cagando se o filho tá vivo ou não, enquanto que o Mike às vezes parece se preocupar demais até com o futuro do amigo dele. Daí fica tipo um grude que chega até a irritar. Já a Anne, né, ela sim é uma protagonista legal. A história dela é bem construída, mas a melhor coisa dela é exatamente a amizade que ela fez com o cachorro da ilha. Que não é cachorro coisa nenhuma, né? É um monstro. Mas eu já adianto pra vocês, o cachorro é o melhor personagem do anime inteiro. E não só por causa da química que ele tem com a Anne, que é fantástico os dois, o relacionamento dos dois, mas sim pela própria personalidade dele, do próprio cachorro. Ele é exatamente o personagem que a gente torce o tempo inteiro durante a série. Você gosta de ver aquele personagem, é o cachorro, né? Só que durante um bom tempo a gente tem a impressão de que tá reassistindo o filme da Ilha da Caveira, porque em vários momentos o anime e o filme são iguais. Sabe aquelas cenas em que tá rolando lá uma operação de resgate e um por um os militantes vão sendo mortos por monstros no meio do caminho? Pois é, tem isso, de tão genérico que esse anime é. Mas aí depois de tudo que eu falei, eu acho que já ficou claro aqui qual é o maior problema desse anime. A fórmula do Monstroverso nos cinemas. O Monstroverso, galera, tem uma série de HQ, histórias em quadrinhos, que expandem esse universo de um jeito que nem parece que conta a história por trás dos filmes. E o resultado disso é que a gente quer ver esse tipo de profundidade nas telas e nunca vê. Principalmente porque os filmes gastam tempo demais com dramas humanos irritantes. Você quer ver monstro, pô? Tipo, briga de pai e filho, mãe e filha. A gente tá cagando pra isso. A gente quer ver monstro caindo na porrada, quer ver mamaco puxando pelo, arrancando dente do outro. Pô, que se exploda pai, mãe e filha. Esse anime cai exatamente nesse problema. E o que é pior é que é isso o tempo inteiro. Eles estão o tempo inteiro resolvendo questões familiares, sabe? De personagens chatos, genéricos. A única relação pessoal que é interessante é exatamente a relação entre a Anne e o cãozinho dela, cãozinho, né? Essa sim eu bati palmas, porque eu achei que foi muito bem construída. O restante, esquece, vai te irritar. Você não vai se apegar a personagem nenhum, bom, eu acho. Mas e a luta de monstro, PT? Teve? Sim, teve. E um baita lutão, por sinal. E eu vou dizer, a treta entre os dois monstros envolvidos foi muito mais que uma briguinha por posto de alfa, ok? O Kong tinha um motivo muito mais que pessoal pra entrar nessa briga. Só que mesma forma como a luta aconteceu me decepcionou muito, porque no Godzilla vs Kong, no filme, eu já tinha percebido como é que as pessoas arrumam soluções simples pra problemas complexos, gigantes.
E aqui acontecia exatamente isso. O problema era mega complexo. Daí eles arrumavam uma solução simplinha, entende? Só que essa solução simples era tão ridícula, tão idiota, que os próprios personagens reconheciam que era uma solução idiota. Os próprios personagens. Mas mesmo assim sempre funcionava. E o que é pior, era a solução repetida, solução que a gente já tinha visto nos filmes. E mesmo assim, eles não só repetiam, como repetiam mais de uma vez. O mini arco do Kong que acontece ali, que eu falei pra vocês que o Kong aparece pouco, né? Esse mini arco do Kong tem algumas coisas ali que vale um vídeo por si só. Então eu vou ficando por aqui, porque mais do que isso, só dando spoiler. Então me aguarde pra análise com spoilers, ok? Me aguardem. Você já assistiu? Já vai comentando aqui, curtiu? Concorda com o que eu falei? Sério, tu tá vendo Monstro Verso. Monstro Verso, você não tá vendo Humano Verso. Você vai querer ver filme de... Você vai querer ver monstro? Quer dizer, filme de monstro pra ver humano? Porra, cara, é Monstro Verso, galera! Eu, hein? Enfim, toca aqui agora que você tá no canal. Vou trazer uma análise completa também sobre o Kong, sobre as possibilidades de conexão, o que expande no Monstro Verso esse anime, e tem muita coisa. Quero trazer mais também das histórias em quadrinhos pra vocês entenderem mais, expandir esse universo. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!